Fala pessoal, tudo bom? Eu coloquei essa imagem aqui na minha página no Instagram, né? E falei que isso aqui era um desafio que ninguém iria acertar. Explicando o contexto, por que que eu coloquei isso daqui. Isso daqui é um desafio para inteligência artificial para ser refinada, né? Eu de vez em quando pego alguns trabalhos aí onde eu preciso propor algumas coisas para inteligência artificial para fazer com que ela erre, né? Basicamente, eu preciso criar desafios que sejam difíceis o suficiente para ela não conseguir acertar, mas que também não sejam inconsistentes a ponto dela não ter condições ali, né, de acertar, para que não seja algo assim, para que ela não adivinhe, né? Tem que ter o contexto lógico. Eu não vou colocar print aqui, o prompt que eu usei para não ferir nenhuma questão ética da empresa onde eu trabalho, né? Mas como fui eu que criei a imagem, como fui eu que criei aqui a ideia, eu vou colocar a ideia para vocês fazendo algumas alterações aqui, tá bom? Aqui é o seguinte, basicamente eu pedi para a IA, que eu estou refinando, que eu estou treinando, para ela descobrir, observando o padrão aqui dessa tabela, qual o valor que substitui esses pontos aqui de interrogação, né? E eu falei o seguinte, ó, necessariamente qualquer valor que está no meio dessa tabela é uma operação matemática entre o valor da linha e o valor da coluna. Então, olha aqui, ó, esse 2,0 que está aqui, ele obrigatoriamente é uma operação matemática, ele envolve, né, o 2 daqui e o 4 daqui, tá? Um outro exemplo, esse 3,3 daqui está envolvendo, é uma operação que envolve o 3 da coluna e o 3 da linha, tá bom? Então, obrigatoriamente vai envolver os dois números, o da linha e o da coluna, tá? E eu falei também que as operações são diferentes em cada coluna. Então, ó, essa coluna aqui tem uma operação matemática, essa aqui tem outra, essa aqui tem outra, essa aqui tem outra. E cada coluna tem uma base. Como assim? Por exemplo, ó, essa coluna aqui tem base binária. Pode ver que os números estão todos com 1 ou 0, né? Os dígitos são só os dígitos 1 e 0. Aqui base tetra. Aqui a base é hexadecimal, tá bom? Então, sabendo disso, qual que vai ser o valor aqui? E aí, né, a inteligência artificial tem que identificar o padrão e tem que me dar a resposta aqui. No caso, eu ofereci essas ferramentas, ela não conseguiu. Demorou aí uns 40 minutos pensando e colocou uma resposta errada. E aí eu consertei, né, eu refinei aqui a IA. Então, vamos aqui apresentar para vocês. Falei para vocês que abaixo aqui do 5, né, nós temos essa coluna com 1, 0, 1, 1, 1. Aqui o 1 seguido de 3 zeros e aqui 1, 2 zeros e outro 1. Por que eu não estou falando 110, 1001? Porque esses números aqui estão em numeração binária, tá? Numeração binária ou numeração base 2. Menos o 5. O 5, né? Numeração binária não suporta o algarismo 5, tá bom? Então, ó, já que isso aqui está em binário, o que vai acontecer? Tá vendo que eu tenho 1 seguido por outro 1, seguido por um 0? Como é que isso aqui funciona? Se fosse o número 110, se fosse nossa numeração decimal, esse 1 aqui seria referente ao 100. Por quê? Porque na posição que ele está multiplicado, ele vale uma centena, né? Ele está multiplicado por 10 elevado a 2, tá bom? Estaria multiplicado por 10 elevado a 2. O segundo 1 estaria na casa da dezena, que faz com que o valor dele seja multiplicado por 10 elevado a 1. E o 0 estaria na casa da unidade, que estaria aqui multiplicado por 10 elevado a 0. Só que isso aqui é binário. Ao invés da gente ter 10 elevado a 2, 10 elevado a 1, a gente vai ter 2 elevado a 2, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 0. Fazendo a conta aqui certinho, ó, uma vez 2 elevado a 2 dá 4. Uma vez 2 elevado a 1 dá 2. E 0 vezes 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é 1, né? Mas vezes 0 fica 0. Esse número, portanto, é um 6. Beleza? Numeração binária. Aqui, pessoal, vai funcionar da mesma maneira, tá? É só você fazer aqui essa conversão. Esse número aqui vai dar 7. Aqui a gente tem uma casa a mais, né?
que vai ser o 2 elevado à terceira. E aí você vai ter o 0 vezes 2 elevado a 2, 0 vezes 2. Estou fazendo uma conversão aqui de binário para decimal. Decimal é a numeração que a gente usa, tá? Então aqui vai dar 8. Então aqui nós temos um 7, aqui nós temos um 8. Se você converter o de baixo, vai dar 9. Então nós temos aqui essa coluna com 6, 7, 8, 9, de cima para baixo. A coluna abaixo do número 5. O número 5 está em decimal mesmo, tá? Isso foi explicado também no prompt. Muito bom. Aqui, a numeração é base 4. Só vou colocar aqui uma observação. Base binária, tá? Só suporta algarismos do 0 até 1. A base tetra, ou base 4, vou colocar aqui tetra, suporta os algarismos do 0 ao 3, tá bom? Então, de novo, o número 4 está em decimal, mas todo mundo aqui está em base tetra. Base tetra é a mesma coisa aqui que a base decimal. Base binária só muda a base, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, vou pegar o 100, que não é um 100, né? Vou pegar o 100. O 1 está na casa, na terceira casa, a gente sempre começa aqui da direita para a esquerda, né? Então, a base 4, esse 1 aqui está na posição onde a base está elevada a 2, tá? Que nem aqui, ó. Esse 1 aqui, ó, ele está na posição onde a base está elevada a 2, isso na outra coluna, né? Só que agora a base é 4. E aqui a gente vai colocar 0 vezes 4 elevado a 1, mais 0 vezes 4 elevado a 0. Faz a conta aí. 1 vezes 4 elevado a 2 vai dar 16. Mais 0, 16. Então aqui nós temos 1 no lugar do 100, né? Nós temos um 16. Se você fizer a conversão da base tetra para a base decimal, aqui você vai ter um 12, aqui você vai ter um 8, é só fazer a conversão, tá? E aqui você vai ter um 4. Então essa coluna passada para decimal fica 4, 8, 12, 16. A próxima coluna, vamos mudar a cor aqui, vamos colocar uma cor azul. A próxima coluna está em numeração em base octa. Base octa suporta somente algarismos do 0 ao 7, beleza? Isso foi explicado também no prompt, tá? Então, ó, o 3 é 3 mesmo. O 10, que na verdade não é um 10, né? Eu tenho 1, a base é octa, então nós temos aqui 8 elevado a 1, e depois 0 vezes 8 elevado a 0. Esse 1, 0 em base octa, então vai ser 8. Base octa, tá bom? O 3, 3, você vai ter 3, deixa eu centralizar melhor aqui. 3, 3, né? 3 vezes 8 elevado a 1, mais 3 vezes 8 elevado a 0. Fazendo rapidinho, 3 vezes 8 elevado a 1 dá 24. 3 vezes 8 elevado a 0 dá 3 mesmo. Isso aqui, portanto, esse 3, 3, na verdade, em numeração decimal, é 1,27. Olha que doideira, 27. E aí esse 100, fazendo aqui rapidinho, vai dar 64, é só você seguir essa conversão, tá bom? Eu pretendo soltar um vídeo depois sobre outras bases que não a base decimal e suas respectivas conversões aí, beleza? A última, ou a primeira, dependendo de onde você observar a figura, está em base hexadecimal. Hexadeca. Isso significa 16. Então, nós temos os números que vão desde o... os algarismos, né, suportados vão desde o 0 até o 15. Só que, para a gente, na numeração decimal, né, na base decimal, o 15 ocupa 2 caracteres, 2 dígitos, né? Então, nós precisamos de um algarismo que represente o 15 em somente um dígito. Eu vou fazer aqui, uma tabelinha, tá? Aqui numeração decimal, aqui numeração hexadecimal. O dígito na numeração hexadecimal que representa o 0 na numeração decimal é o próprio 0. O 1 é representado pelo 1 mesmo. O 2 pelo 2. Assim por diante até chegar no 9, que na numeração decimal é o algarismo 9 mesmo, o dígito 9, na hexadecimal também. O 10
cabe agora em um dígito só e vai ser a letra A. O 11 vai ser representado pela letra B, um dígito só. O 12 a letra C, o 13 a letra D, o 14 a letra E e o último dígito vai ser o F, que vai representar o 15, tá? Então, hexadecimal tem aí um suporte até o 15, que é representado pela letra F. Tá bom? Então, ó, o 1 e o 4, eles valem eles mesmos, tá? Então, aqui é 1 mesmo, aqui é 4 mesmo. Agora, vamos pegar, por exemplo, o tal do 1B. O que é 1B? 1B. 1B em numeração hexadecimal tem o 1 na segunda casa. Na segunda casa você pega a base hexadecimal é base 16, tá? Esse 1 aqui tá na casa onde a base está elevada a 1. Já o B está na casa onde a base está elevada a 0. E lembrando que o B, olhando na tabelinha, o B vale, vamos pegar aqui rapidinho, o B vale, olha lá, 11. Então você vai ter aqui a sua conta como, ó, 1 vezes 16 elevado a 1 vai dar 16. O 16 elevado a 0 vale 1 e o B vale 11. Então aqui você vai ter 16 mais 11, que dá 27. Olha que legal, esse 1B em numeração hexadecimal vale 27. E aí nós temos os pontos de interrogação, né? Precisando ser representado em numeração hexadecimal também, beleza? Olha só, fiz aqui a conversão, né? Aqui está a nossa tabela, já toda em decimal. Vamos ver se não tem nenhum erro. 6, 7, 8, 9, 4, 8, 12, 16, 3, 8, 27, 64, 1, 4, 27. Tá tudo certinho, muito bom, muito bom, muito bom. E aí é o seguinte, ó. Quais são as operações matemáticas? Aqui você vai ter uma operação de soma, aqui você vai ter operação de multiplicação, aqui você vai ter potenciação, e para quem não sabe, potenciação é representada por um acento circunflexo, que nem, ó, 2 elevado à terceira. Você pode escrever assim, ou pode escrever assim, ou ainda pode escrever 2 com uma setinha para cima, elevado à terceira, tá? E a quarta operação aqui, não é porque está em quarto lugar, né? Mas o nome dela é tetração. Tetração. Depois existe ainda, não representado aqui, mas tem a pentação, a hexação, tá? Tetração, então, é uma operação matemática superior, ela é a evolução, tá? da potenciação. A gente representa a tetração por duas setinhas, vou melhorar o meu desenho aqui, para cima. Então, ó, a soma, quando você soma a mesma coisa várias vezes, você evolui para a multiplicação. Quando você multiplica o mesmo fator várias vezes, você evolui para potenciação. Quando você faz uma potenciação em sequência, uma torre de potenciações, você evolui para tetração. Então, eu também pretendo lançar um vídeo falando sobre tetração, tá? Bom, vamos observar aqui o que está acontecendo. Eu vou olhar aqui primeiro, ó. Deixa eu mudar aqui para verde. Vamos pegar potenciação, por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos 3. E o 3 obrigatoriamente tem o 3 da coluna com o 1 da linha. Como é que isso aqui fica representado então? Então, ó, o 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1. Embaixo, o 8. O 8 vai ser o 2 elevado a 3. O 27. 27 é 3 elevado a 3. E o 64 é o 4 elevado a 3. Bom, eu coloquei tudo em verde, mas vamos fazer o seguinte, vamos mudar. Vou colocar um verde e um vermelho aqui, ó. Esses números daqui eu vou colocar todos em vermelho, os números, né, que estão ditando as colunas. E os números que estão ditando as linhas eu vou colocar em verde, acho que dá para enxergar aqui, o cinza atrapalha um pouquinho, mas no branco vai dar para ver, né? O que vai acontecer? O 3 vai ser o valor de linha.
elevado pelo valor de coluna. O 8 vai ser o valor de linha, que é 2, elevado pelo valor 3 aqui. O que está em vermelho fica em vermelho, o que está em verde fica em verde. Acho que todo mundo consegue enxergar tranquilo aqui. Qualquer coisa, segue o áudio. Se você não conseguir ver cor, segue o áudio, tá? O 3, que está em vermelho, vai ficar elevado pelo 3 que está em verde, tá bom? Há uma alternação aqui. E o 4 vai ficar elevado a 3. Então, olha só. As operações matemáticas estão alternadas entre valor de coluna elevado pelo valor de linha e valor de linha elevado pelo de coluna. Existe essa alternação, né? Você vê que eu testei bem a inteligência artificial, né? Para ver se ela reconhecia esse padrão. Vamos passar para o próximo aqui, ó. Aí vem a questão da tetração, né? Cara, tetrado A2, você pode representar assim, o valor dele é 1 mesmo, tá? O que é um tetrado A2? Você pode tanto escrever o 1 seguido por duas setinhas com o 2, ou então colocar o 1 com o 2 elevado, só que o 2 elevado antes aqui, né? Cara, isso aqui vai ser 1 elevado a ele mesmo, e essa sequência de operações de potência vai ter somente, o número 1, né, vai aparecer somente 2 vezes, tá? É uma evolução da potenciação isso. Isso aqui dá 1. E aí mostrando, né? O 1 vai estar tetrado a 2. O 2 tetrado a 2 é muito parecido, por enquanto está um pouquinho sem graça, eu não expliquei direito o que é essa operação ainda, mas já vou explicar. Um número tetrado, né? Vou colocar aqui, ó. O que é 2 tetrado? Você pode escrever tanto assim quanto assim. 2 tetrado a 2. O que é isso, professor? É o 2... Ó, eu falei aqui que o 1 tetrado a 2 é o 1 elevado por ele mesmo, e ele só vai aparecer 2 vezes, só estou consertando aqui. Mesma coisa aqui, né? Ó, o 2 tetrado a 2, você vai pegar o 2 e vai elevar por ele mesmo até ele aparecer 2 vezes. Por enquanto está um pouco sem graça, tá? Isso aqui dá 4, mas agora vai aparecer uma diferença, né? Aqui nós temos o 27. O que é o 27? 27 vai ser o 3 tetrado a 2. Muito cuidado para não confundir tetração com potenciação. Ao pegar o 3 e tetrar a 2, significa que eu vou... Tá vendo aqui, ó? Sempre que eu tetro um número a 2, eu coloco ele numa torre de potências e aí, contando o número de vezes que ele vai aparecer 2 vezes. Então é 3 elevado a 3. 3 tetrado a 2 é que nem 3 elevado a 3. Isso dá 27, tá? Beleza? Aqui, portanto, vai ser o seguinte. Aqui, então, você vai ter que pegar, ó, o 2 e vai ter que tetrar a 4. Essa vai ser sua resposta, tá? Só completando aqui, olha que legal, ó. Os números em vermelho eu vou chamar de coluna, os números em verde aqui eu vou chamar de linha. Então aqui você tem linha operada a coluna. Aqui coluna operada a linha. Aqui linha operada a coluna, aqui coluna operada a linha. Aqui você vai ter uma inversão. Coluna operada a linha, linha operada a coluna. Coluna operada a linha, linha operada a coluna. Aqui, o 4 vai ser o 4 multiplicado por 1. Então, linha, coluna, tá? O resultado é o mesmo, porque a operação não prevê mudança, né, quando a gente muda o fator de lugar.
Então aqui vai ficar 2 elevado, 2 multiplicado por 4, aqui vai ser 4 multiplicado por 3. Tanto faz se você fizer linha, coluna ou coluna e linha, porque a operação de multiplicação, assim como a operação de soma, não prevê essa mudança, tá? Então, ó, coloquei aqui são os resultados, né? Aqui vai ser a linha somada só vou montar aqui para nós. E aqui você soma com coluna. Basicamente tem uma alternação aqui, tá? Bonitinho. Operação de soma alternando linha operando coluna e coluna operando linha. Aqui operação de multiplicação com a mesma alternação, só que começada de maneira alternada. Aqui operação de potenciação, mantendo essa alternação. E aqui operação de tetração. Ah, professor, não consegui ler o que está escrito aqui. Tetração. Ok, é essa aqui a operação que nós estamos utilizando, tá? Eu vou fazer um vídeo disso aqui também. E o resultado, 2 tetrado a 4. Vamos colocar aqui para nós. A gente colocou em verde. 2 tetrado a 4. Pode ser escrito assim ou pode ser escrito 2 com 2 setinhas para cima com 4. É a mesma coisa, tá? Agora sim, ó, o que é 2 tetrado a 4? Você pega o 2 e vai elevando ele por ele mesmo, formando uma torre de potências, onde o 2 vai aparecer 4 vezes, tá? Isso é 2 tetrado a 4. Primeiro você faz as potências mais de cima aqui, ó. Então, você vai ter 2 elevado a 2, aquilo que eu circulei que está em vermelho ali. 2 elevado a 2 é 4, então fica dessa maneira. Beleza? Agora um 2 elevado a 4, o que vai acontecer? 2 elevado a 4 é 16, então você vai ter o 2 original elevado, portanto, a 16. Olha só, o 2 tetrado a 4, ele na verdade vai ser um 2 elevado a 16, né? Se você fizer essa conta, vai dar 6. Esse é o valor do 2 elevado a 16, tá? 65536 já é decimal, numeração decimal, só que, ó, eu pedi para IA colocar isso aqui, nós estamos falando de hexadecimal. Fatorando, voltando aqui, fatorando esse valor, tá? Você vai ter o seguinte, você vai ter que isso aqui, ó, 2 elevado a 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. O que é isso, professor? Vezes 16 vezes 16 vezes 16. Isso é a mesma coisa, portanto, que 16 elevado a 4. Tá? Então nós vamos ter o seguinte. 16 elevado a 4 é igual a 1 vez 16 elevado a 4. E você pode ir completando com zeros, tá? E já vou explicar o que é isso aqui. Eu mantive 16 elevado a 4 escrito, beleza? Só que aí eu fui completando com base 16 até zerar o meu expoente, né? Como vai ser tudo zero aqui, né? Porque o meu número puro é o 16 elevado a 4, esse número que eu mostrei para vocês. Isso aqui então vai virar um dígito, já que ele está multiplicado por 1, ele vira um dígito 1. Isso aqui vai ser um dígito 0. Isso aqui vai ser o dígito 0, isso aqui vai ser um outro dígito 0 na outra casa aqui, e na primeira casa de todas você vai ter outro 0. Então, lá nos pontos de interrogação, você vai ter 1 seguido por 4 zeros, isso é numeração hexadecimal.
Esse é o valor que substitui os pontos de interrogação, tá? Quais foram os tópicos que a gente viu aqui? A gente viu bases numéricas. E nessas bases a gente viu binário, a gente viu base tetra, a gente viu base octa, que pode ser chamada de octal também, e base hexadecimal. E nós vimos também operações superiores como tetração, e isso abre também para pentação, hexação, beleza? Além, obviamente, vamos focar na tetração, além, obviamente, da parte de treinamento de A, né? Que eu não falei tanto, mas é o contexto do vídeo, tá bom? Grande abraço, pessoal. Valeu!